Integrar família, escola e território exige método, escuta e participação. Bem-vindos à nossa série do projeto 6, ASA, Família e Comunidade. Eu vou mostrar agora para vocês como que o Pichon-Rivière, que é aquele autor que é a minha maior referência, como ele vê o processo grupal, tá? Bom, primeiro que ele fala que o processo grupal é um movimento dialético. O que quer dizer isso, gente? O dialético é o contrário do linear. O linear é aquele que a gente fala, passou essa etapa, foi para outra, depois foi para outra, aquela lá já foi. Não é assim. O movimento dialético ele é uma espiral, assim, ó. O que acontece? Tá aqui, depois vem para cá, depois ele pode até vir para cá. Você fala, ai, voltou tudo para trás. Só que ele não está mais aqui, ele está aqui em cima, porque ele já viveu isso. Então, esse movimento espiral que a gente vivencia muito quando a gente estava trabalhando com um grupo, que você fala, ué, o que está acontecendo aqui? Parece que o grupo regrediu. Isso é um movimento dialético, é um movimento em que vai subindo, mas de uma maneira espiralada. E o Pichon, ele chama de pré-tarefa, tarefa e projeto, tá? Cada vez que tem um novo objeto de conhecimento, o grupo pode de novo entrar na pré-tarefa, tarefa e projeto. Vou explicar para vocês o que é isso. A pré-tarefa ela é bem característica do começo do processo grupal, mas, como eu falei antes, pode acontecer de novo, dependendo do desafio que acontecer. O que a gente percebe como fenômeno na pré-tarefa? Autocentramento, quer dizer, as pessoas começam mais a falar delas mesmas, as pessoas parecem que têm medo de perder aquilo que elas são, né? Que é a subjetividade. Um outro fenômeno é a indiferenciação. Sabe quando você está num grupo e uma pessoa fala assim, não, nós duas estamos falando da mesma coisa, só com palavras diferentes, elas estão falando coisas completamente diferentes? É porque elas não querem que apareçam as diferenças, elas estão com medo das diferenças. Então, as pessoas estão meio indiferenciadas. Tem ruído na comunicação, né? Então, uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, ou então tem um desvio. Você sente que a comunicação está toda complicada ali. Tem isso que o Pichon chamava de um como ser, que são aqueles momentos que o grupo parece que está lá super trabalhando, mas você sente que tem alguma coisa estranha. Você fala, não é possível que isso está realmente acontecendo, né? Porque as pessoas estão meio que querendo dizer que está dando tudo certo, mas na verdade você percebe que elas estão com dificuldade de entrar em contato com aquela situação. E as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Se o grupo fica só na pré-tarefa, pode haver uma paralisação mesmo, pode até existir uma situação dilemática. O que para o Pichon está acontecendo inconscientemente no momento de pré-tarefa? Então, é o medo de perder a situação conhecida e segura e ser atacado pela situação nova que é desconhecida e ameaçadora, né? Então, vocês imaginam quando você está diante de uma coisa que você não sabe direito o que vai ser, né? Então, você pode estar vivendo esses dois medos. E aqui que tem esse questionamento das matrizes, mas espera aí, aquilo que eu sabia não serve para nada, e aquele mito da aprendizagem por osmose, que a gente falou da outra vez, que é aquela ideia de que basta eu estar lá, encostar no negócio que eu aprendo, eu não vou sofrer nada, vai ser fácil, né? Então, o grupo pode estar vivendo esse momento. Quando vocês perceberem um grupo, por exemplo, as pessoas se desentendendo, as pessoas, às vezes, têm muitas faltas, atrasos, né? Situação assim que você propõe alguma coisa e alguém dá uma desviada e todo mundo entra no desvio, começa a falar de outro assunto, fala, opa, pode ter uma pré-tarefa aqui. Esse é um momento em que quem está na facilitação mais trabalha, tá? Porque é a hora que a gente tem que ajudar o grupo a identificar os obstáculos e pensar em formas de superar. Fazendo perguntas, o próprio grupo vai aprender esse exercício dele tentar identificar
quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que ele está vivendo. Então, quanto mais a gente fizer isso por meio de perguntas, e mais a gente der esse protagonismo para o grupo de pensar em soluções, mais o grupo vai avançar, né? Se ficar só na nossa mão, o grupo não avança. O outro momento que o Pichon fala é a própria tarefa. Na tarefa, já os integrantes do grupo eles estão percebendo que eles podem mudar, eles estão naquele processo de descentramento, né? As opiniões diferentes, elas ajudam a chegar aos objetivos, então o grupo convive melhor com as diferenças, ele não tem medo que apareçam opiniões diferentes, porque ele tem um objetivo comum. Então ele consegue perceber que isso tem até um valor, né? O grupo reconhece que liderar é um direito de todos, né? Quer dizer que é um direito de todos liderar. O que é essa multiliderança? É que todo mundo pode liderar alguma coisa em algum momento. O que eu costumo fazer? Eu costumo usar até essa expressão. Quem quer liderar? As pessoas, às vezes, têm medo de dar uma ideia e delas mesmas terem que executar, né? Então, chega todo mundo ali. Alguém tem alguma ideia? Então, assim, quando alguém tem alguma ideia, a gente não vai falar, então você faz, porque aí a gente mata as outras pessoas que estão com medo. Vai falar assim, quem gostaria de liderar essa iniciativa junto com a fulana? Né? Sempre uma duplinha, né? E aí, quem lidera não é responsável pela atividade. Quem lidera é responsável por liderar, por cuidar daquela atividade, né? Ela vai buscar outras pessoas, ela vai buscar recursos, mas é muito importante a gente saber lidar com isso. Porque é claro que a gente que está na facilitação, às vezes dá um pouquinho de medo das pessoas começarem a fazer coisas que a gente acha que não são as melhores. Né? Você fala, e aí, como é que a gente vai fazer? Para isso existe o grupo. Então, vamos supor, aconteceu isso. Fulana deu a ideia, ela e mais não sei quem foram fazer, e aí elas fizeram um negócio que a gente falou, meu Deus, não era para fazer desse jeito. Vamos levar para o grupo, né? Gente, como é que foi? O que vocês acharam? Porque esse exercício é muito bom para o grupo, né? Então, a gente não pode matar a possibilidade das pessoas de participarem por esses receios que a gente tem. E aí também, na situação de tarefa, os mal-entendidos são esclarecidos, os desvios são percebidos e os conflitos são enfrentados. Então, é claro que a tarefa, ela depende do investimento da pessoa e do grupo. E ela é uma situação de aprendizagem e ela é explícita e implícita, né? Então, por exemplo, a tarefa do grupo de vocês aqui é aprender o conteúdo juntas, a partir de um conteúdo teórico relacionado com a sua prática. Isso é explícita, vocês estão aqui. Mas tem uma tarefa implícita, que é como cada uma de vocês está vivenciando isso. O que isso está custando para cada uma de vocês? Que tipo de ansiedade está trazendo? Então, isso está acontecendo o tempo todo. Quando o grupo está criativo, aprendendo, mudando, a gente fala, esse grupo está em tarefa. Aqui, o que o facilitador faz? Assinala. Então, aquela coisa, né? Está fazendo direito? Vamos dar um falar. Nossa, que nem eu acabei de fazer. Vocês estavam em tarefa. Então, você está assinalando. Na hora que você está assinalando, o grupo está entendendo para que ele está lá. A gente reforça o papel dessas pessoas que são líderes de mudança, né? Que são essas pessoas que estão mais abertas ali. Então, a gente aproveita as falas delas. Ela fala uma coisa legal, a gente fala outra vez, porque isso ajuda o grupo realmente a continuar em tarefa. E o último momento é o projeto, tá? Então, ele chama de projeto esse momento que tem essa resolução entre aquela contradição básica, assim, a gente quer mudar, que é o projeto de mudança, mas a gente resiste a mudar porque a gente está com medo, né? Então, o projeto é um salto qualitativo, que é quando acontece a aprendizagem mesmo, e o grupo propõe e realiza ações. Então, isso para o Pichon é operatividade.
Por isso que ele foca numa tarefa, porque a ideia é que a transformação atinja um âmbito social, saia daquele grupo. Então, na hora que o grupo, o conselho, por exemplo, enfrentou suas dificuldades, teve ideias, colocou em prática, começou a atingir um âmbito maior. Então, é esse salto que a gente busca. É nesse momento que acontece essa adaptação ativa à realidade. Então, mesmo com dificuldades, com obstáculos, com isso, com aquilo, o grupo está conseguindo se apropriar dessa realidade de uma forma instrumental, e esse processo atinge o âmbito social. Então, esse é o salto, e é o momento em que a facilitadora estimula essa proposição de ações e a multiliderança. Propõe formação de dupla, como eu falei, ou então pequenos grupos, e apoia. Vocês precisam de alguma coisa, precisam de material, precisam de algum esclarecimento, apoia com ferramentas, porque também não é assim, virem-se, né? Para isso você está lá. Então, esse processo que é espiralado, o grupo já chegou lá no projeto, apareceu uma dificuldade nova, ele pode cair de novo numa pré-tarefa. Então, é assim que a gente vai trabalhando. O que achou do tema de hoje? Deixe as suas reflexões nos comentários e compartilhe esse conteúdo com algum colega da sua rede. 6 ASA Família e Comunidade é mais do que um projeto, é uma força de grupalização agindo em prol da primeira infância.